Pessoal, vamos então nós aí para a sequência dos vídeos nossos, né? Então ontem, se eu não me engano foi o quarto vídeo, eu terminei com o processo de secagem, falei de algumas coisas relevantes do ponto de vista da morfologia da planta, da botânica, que não são propriamente da área do luthier, do flutier, né? Mas são de interesse não são propriamente da área do luthier, mas são de interesse do luthier, porque vão refletir nas propriedades mecânicas do material. No caso aqui, o material usado para fazer o instrumento é o bambu, mas poderia ser metal, poderia ser qualquer tipo de material. Um bom luthier ia querer saber a respeito, né? Porque o som é a propriedade de tudo que vibra, vamos dizer assim. E as coisas podem vibrar de muitas maneiras, né? Então vamos lá. Eu falei que ele ia passar por um processo de secagem que vai durar em torno de 15 dias a partir de agora. É importante você, nesse processo, não seccionar os colmos na medida que já se pretende nos comprimentos musicais, porque assim, o instrumento, o morubixaba, ele é feito, né, de nó e entrenó. Isso aqui é uma réplica desse maior, eu não vou tirar ele dali para ilustrar. Mas vamos imaginar que esse aqui tivesse a dimensão daquele. Então a cada par de internó, eu vou seccionar aqui, vou fazer um comprimento aqui, vai ser o dó, aí o seguinte aqui vai ser o dó sustenido. Aí eu pego o seguinte aqui, nó. Aí esse próximo que segue em direção ao ápice da planta, eu vou ré sustenido. Aí pego esse outro nó aqui, que no caso não está tendo continuidade, mas se tivesse, seria então o mi e o fá. E assim eu vou seguindo em sequência. Da mesma forma, vamos fazer de conta que esse aqui é aquela peça grande, porque, como eu disse, eles são clones e o raciocínio se aplica até certo ponto para ambas as situações. No limite do limite, se você imaginar que o bambu ele é totalmente, o colmo dele é totalmente cheio, e você percutir ele, nessa situação, o som que ele vai produzir é o mais agudo, né? E essa receita sonora vai ter uma característica que vai estar totalmente subordinada às fibras, ao material que compõe aqui. À medida que eu vou aumentando o diâmetro interno e diminuindo a espessura da parede do bambu, vamos imaginar assim que isso fosse possível do ponto de vista imaginativo, a batida vai se tornando cada vez mais grave, né? E dentro da receita sonora, uma nota passa a ser produzida no interior do tubo, reflexo da coluna de ar que está ali dentro agora, estabelecida, né? Que tem um oco. Então, ele totalmente fechado, a receita sonora não tem ar, então ela não entra. Mas a partir de agora, ele abriu o oco aqui dentro, né? Vamos supor que você comece nesse raciocínio imaginativo, aumentar o diâmetro interno. Esse aumento de diâmetro interno implica que você vai ter ali na receita do som, você vai ter a influência dessa coluna de ar, né? E no caso da parte externa, da parte sólida, né? da parte de revestimento do bambu, à medida que ela fosse afinando essa espessura, ela vai ficando cada vez mais grave, quando eu disse, a batida. Quer ver? Imagina, por exemplo, a pele de um tambor. A pele do tambor é bem fina, não é? Então esse raciocínio se aplica aqui. Então é isso, hein? Você tem o oco, que entra na receita do som. Você tem a batida na percussão, que também entra na receita. Isso vai resultar num timbre, que é a soma dessas duas coisas. E esse timbre se manifesta com uma altura, né? Com uma nota. E a gente vai chegar lá. Deixa eu pegar uma coisa aqui para continuar o comentário a respeito da confecção do morubixaba. Um minuto. Olha, essa peça aqui vai resultar num tambor de língua, aquele que eu falei, que deu origem a esse, né? É lógico que tem uma série de modificações para começar com o diâmetro desse, ó, né?
Poderia-se fazer um morubixaba com esse diâmetro aqui? Poderia. Mas ele ficaria muito extenso, quase impraticável, a não ser que um grande número de pessoas fosse fazer a manobra com ele sonora. E certamente, quando você amplia, muda muitas situações assim, você também passa a produzir um outro timbre. Aí quem escutasse ele não ia estar escutando propriamente esse aqui, embora o princípio de construção fosse exatamente o mesmo, né? Mas esse aqui é o seguinte, então você tem um comprimento aqui X. Você tem o interior oco, como eu disse, ele entra na receita do som. Ó, a nota dele aqui, né? Então, conhecendo essa nota, que é função desse comprimento, né, a gente vai recorrer a uma coisa chamada comprimentos pitagóricos, né, que são as proporções relativas. Pitágoras, ele via simetria, digamos assim, em tudo, na matemática, e a música tinha essa característica. Ele chamava de intervalos consoantes, os intervalos que, quando as notas produzidas diferentes, produzidas juntas, elas entram numa espécie de amplificação, uma ressonância, elas entram em sintonia. E os dissonantes são aqueles que produzem um estranhamento quando são tocados simultaneamente. Na construção desse instrumento, a gente vai levar em consideração as proporções consoantes, especialmente a terça, a quinta e a oitava, né? Então a gente pode fazer, tendo esse aqui como um inteiro, reduzir para que, vamos supor que isso aqui, sendo inteiro, fosse uma nota Dó, né? O que seria a nota Mi? Se ele é um inteiro, a nota Mi então seria 4/5 desse comprimento. 4/5, que dá 0,8. 80% desse comprimento aqui, se eu cortar, pelo menos teoricamente, deveria resultar na nota Mi, tá? Então, para ilustrar, tá bom? A gente vai trabalhar com comprimentos pitagóricos, a gente vai tirar esse raciocínio daqui e transpor para cá, o corpo desse instrumento aqui. Existe um complicante aqui, que lá acaba resultando, no caso das fórmulas da física e tal, no melhor uso delas aqui, tá bom? Esse detalhe, essa diferença construtiva entre um e outro, que resulta nesse complicante, vamos dizer assim, torna a construção desse aqui um pouco mais imprevisível o resultado. É isso. Ele escapa um pouco às fórmulas da física, pelo menos aquelas que eu conheço, tenho acesso. Bons luthiers, pessoas que fazem violino, essas famílias, eles não gostam muito de divulgar seus segredos. Você não vê bibliografia, sabe? Geralmente você vê bibliografia da acústica e tal, mas essa coisa mais aplicada à construção de instrumento é muito difícil, né? Você descobrir qual que é a cera que reveste o Stradivarius, esses segredos, né? Porque a música a qualidade do instrumento está nos detalhes. Mas uma coisa eu posso dizer, um instrumento que é bom geralmente é bonito também, viu? Quando ele é construído. É lógico que se eu for ali percutindo uma madeira ali numa floresta, isso é um som lindo, né? Tem razão de ser também. Mas se você pega um violino muito bem feito e tal, olha, raras vezes ele não vai refletir também no som. Um instrumento assimétrico, meio torto, também vai refletir lá. Então até já. Vou dar uma pausa aqui. Então vamos lá, vamos continuar o vídeo, ó. Processo de secagem do bambu. Eu peguei uma aqui porque tá difícil manobrar ali. Ele vai ficar, como eu disse, cerca de 15 dias nesse ambiente aqui, mediamente sombreado e bem arejado. A intenção é que se perca o máximo de seiva, que se retire, que seque o bambu ao máximo, né? E uma consideração a ser feita muito interessante. Nessa fase do ano agora, que a gente está no inverno e outono, são duas estações boas para você trabalhar no corte de plantas suculentas, assim, que tem dentro delas muito amido. Por quê? Porque nessa fase ela recolhe toda a boa parte da seiva dela, vai para a parte subterrânea, né? Para a raiz, para o rizoma. Eles também têm muitos tecidos de reserva lá e armazena lá. Então a parte já está naturalmente mais seca, né? Outro detalhe, os bambuzais melhores para esse tipo de atividade
são aqueles que são mais distanciados de curso de água permanente, brejo, sabe? É lógico que eles vão estar sempre alcançando lá o freático, né? Mas isso é interessante. Então, as pessoas falam, ah, mas a lua cheia influencia. De certo modo, eu acho que influencia, porque a lua cheia, ela produz o efeito de marés, de atração, né, nos corpos líquidos. Né? A gente tem as marés, a onda do mar, as marés, a maré alta e a maré baixa, influenciada pela lua. Esses corpos líquidos não necessariamente precisa ser o mar. Outros corpos líquidos também sofrem influência, como, por exemplo, o nosso querido lençol freático. Então é possível que quando a lua se achegue, né, esse lençol freático ele se aproxime um pouco mais da raiz da planta. Então na lua cheia não é bom. O efeito de uma lua nova, né, que está mais distante, uma lua minguante, distancia, então vai estar mais seco. Então essa é uma ideia que eu acho que dá subsídio minimamente teórico para essa hipótese aí. Eu considero ela e vejo que de fato faz sentido. Eu lembro que eu fui na FEAGRE, os meninos estavam fazendo um ensaio lá no laboratório com uma vitrine, e cada setorzinho dentro da vitrine tinha uns bambus de diferentes idades, colhidos em diferentes fases do ano. Eu não me atentei muito ao teste, mas o efeito era o seguinte: a broca tinha menos interesse em determinados casos, sabe? Coincidem um pouco com a minha fala aqui. O bambu, por exemplo, tem outras técnicas, o pessoal costuma passar no fogo e tal. Eu acho que tem que ter muito cuidado nesse canto, porque pode produzir deformação, né, escape imediato da água ali. Se você deixar num ambiente com calor, tipo uma estufa ali a 40, 50 graus durante, aí eu acho que é mais legal, mas eu não tenho essa estrutura aqui. Então é isso. Outra consideração: o nó do bambu quando seca, a parte externa contrai, a parte interna aumenta. O diâmetro amplia interno e o externo contrai. Então imagina você, se você não faz a secagem correta, amarra uma régua aqui super rígida, 2, 3 dias depois ela vai estar solta lá, entendeu? Então a secagem aqui é importante. Da mesma forma, se você precisa encaixar uma peça interna, depois vai ficar frouxo, porque o diâmetro interno aumentou. Também outro detalhe importante: essa extremidade aqui, o escape de água, ele produz uma tensão tão atroz no sistema que aqui o diâmetro, ambos os diâmetros tendem a recolher um pouco, produz uma deformação na extremidade. Então não é bom cortar já agora, nesse estágio de comprimentos musicais, porque a secagem vai deformar essa região. E se eu encolho esse diâmetro depois das notas estiverem lá prontas, à medida que esse diâmetro reduz, fica mais grave. Esse é o efeito da redução da boca do jarro, vai. Você pega um jarro e diminui ali o diâmetro na entrada e sopra, você vai notar que ele vai ficando mais grave. O efeito é o mesmo aqui, tá bom? Então, basicamente são essas considerações. A outra consideração importante aqui na região nodal dele, que embora seja uma região que quando o bambu está lá na natureza, o vento soprando, produza uma resistência, agregue resistência mecânica ao caule, essa região tem um tecido frouxo, vamos dizer assim. Eu vou, quer ver? Acho que dá para ilustrar aqui. Aqui. Ó, isso aí é o nó do bambu. Você vê que acima da região nodal as fibras já ficam paralelas, elas começam a se paralelizar e segue internó acima. Ou seja, essa região nodal tem um outro comportamento mecânico, ela não é boa, não é bom fazer a região que vai sofrer impacto próximo desse ponto aí, porque produz fratura e é um tecido frouxo. É paradoxal isso, né? Mas é a física, né? Essa região nodal ela confere energia, resistência mecânica ao caule, mas ao tempo mecanicamente a golpes, né, que atinjam ela fratura mais fácil até do que a gente espera, né? Isso em acordo com o corpo do instrumento, onde ele vai ser golpeado. Ele vai, né, nas fibras longitudinais acima ali. Bom, é isso. Esse livro é interessantíssimo. É um livro bom para todo mundo ter. Vou fazer uma propaganda dele aqui. Está invertido, mas o nome é Bambu de Corpo e Alma, do mestre Beraldo, lá da FEAGRE. É um livro bom para cabeceira, quem ama bambu. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, hein? Até mais.